Boa tarde para vocês. É uma honra estar aqui de novo com vocês para continuar discutindo com vocês a questão do processo de enfermagem. A encomenda que me deram foi especificamente falar sobre as classificações com vocês e a importância dessas classificações para potencializar o nosso trabalho. E como eu sei que essa é a angústia e, vamos dizer assim, a insegurança dos enfermeiros na rede básica e nos outros serviços também da prefeitura, porque a gente fica na dúvida, qual classificação usa, que classificação que a gente usa, como a gente trabalha, o que é melhor para a gente usar. A gente ouviu falar de NANDA na faculdade, a gente não viu mais isso depois que a gente entrou no centro de saúde há 5 anos que nós estamos lá, nunca mais vimos isso. Agora de repente tem que me ver com aquele negócio de novo, o que eu faço? Então eu vim com essa encomenda. Falar de classificações para vocês, eu tenho que falar desse lugar que eu também ocupo. Eu também sou enfermeira, eu também trabalho como professora de enfermagem e saúde coletiva e eu defendo duas classificações. Eu defendo duas classificações e sobre elas que eu vou falar com vocês, porque elas são as que não são ainda muito conhecidas, ou que quando as pessoas pegam a classificação na mão, pode ser que tenha gente que tem um livrinho desse assim, ou impresso grandão na folha inteira, não foi econômico, uma folha de A4 assim grandona, mas tem a CIP na mão e fala assim, o que eu faço com aquilo? Que tem um monte de termos soltos. Então é um pouco sobre isso que eu vim conversar com vocês. Então eu vou apresentar para vocês a CIP e da onde surgiu o CIPESC, que é outra coisa muito conhecida, tá? É dessas duas classificações que eu vou falar para vocês. A CIP, ela tem 3 coisas muito importantes nela. A CIP surgiu de uma necessidade que o Conselho Internacional de Enfermeiros percebeu. Lá na finalzinho da década de 80, quando o pessoal que trabalha com a NANDA foi colocar a NANDA, pediu para a NANDA ser incluída como uma classificação correlacionada na OMS. Sabe aquele CIAP que vocês têm que se haver no centro de saúde? Ele também é uma classificação correlacionada que já está na OMS. A CIP hoje já está também na Organização Mundial de Saúde. Então, o pessoal da NANDA foi pedir isso para a OMS, para incluir a NANDA. A Organização Mundial de Saúde identificou que a NANDA não contemplava a realidade mundial da enfermagem. Aí o Conselho Internacional de Enfermagem percebeu que tinha que pensar numa classificação. Para pensar numa classificação, eles partiram do princípio de 3 coisas. Uma, que essa CIP, ela tem um marco dela ser uma terminologia padronizada. Todas as classificações, o objetivo dela é isso. Que a gente tenha uma linguagem que seja padronizada. Que se eu coloco no prontuário do meu paciente dor aguda, se ele for atendido na China pela enfermeira de lá, vai ser dor aguda. Se ele for atendido em outro país, vai ser o mesmo termo. Então é isso que serve uma linguagem, para a gente unificar os termos e padronizar a linguagem. Porque a gente fala, às vezes, do mesmo fenômeno, mas a gente, quando vai nominar, a gente chama de coisas diferentes. Então é por isso que a classificação é importante, que ela é um idioma da enfermagem, uma linguagem da enfermagem padronizada. E ela também faz com que a gente consiga ter dados confiáveis para poder ver que trabalho é esse que a enfermagem faz. Que daí eu consigo comparar uma realidade como o município de Campinas, com o município de São Paulo, com o município lá, qualquer um lá, Fortaleza lá no Ceará. Aí eu consigo fazer comparações entre o que o enfermeiro faz de trabalho num lugar e o que ele faz de trabalho no outro, tá? Então o objetivo de qualquer classificação é essa. A outra objetivo de uma linguagem é que ela seja uma ferramenta de informação, tá? Para facilitar a nossa documentação, para também tornar mais visível o que a gente faz. E a última coisa é que a CIP ela foi construída para ser um marco unificador de todas as classificações que existiam no final da década de 80. Então,
Quem trabalha está muito acostumado com a Nanda, vai encontrar muitos dos termos na CIP. Porque, lógico, eles pegaram a Nanda, a NIC, a NOC, uma outra classificação que chama de UMARRA e as descuidados clínicos para olhar o que já existia no mundo, porque para que você vai começar uma classificação do zero? Você começa ela partindo do que já existe. Então eles pegaram todas essas classificações, olharam todos os termos que estavam incluídos e construíram a primeira CIP. É assim que a CIP foi construída. E agora ela está avançando. O que hoje a CIP está muito diferente do resto? A CIP ainda não é um catálogo muito fácil de você trabalhar. Por quê? Porque quando você pega uma Nanda, depois que você achou as tais características definidoras que você diz, não, esse é o diagnóstico mesmo, você tem ali um monte de outros detalhes para você checar se você fez um pensamento, um raciocínio adequado. A CIP ainda está numa fase anterior à Nanda. Ela ainda tem uma lista de termos, uma lista de diagnósticos prontos, uma lista de intervenções prontas, mas ela não tem esse refinamento. Então ela provoca, quando as pessoas olham para ela, presta para mim, quando a gente olha para ela provoca um certo amor e ódio ao mesmo tempo. Porque você fica meio na dúvida se você está fazendo a coisa certa. Eu vivi o acompanhamento dessa classificação, mesmo quando eu era enfermeira, na rede básica como vocês, eu sempre fui uma pessoa muito... Hoje eu sei que eu sempre tive uma natureza inquieta. Quando eu era jovem, eu não achava que eu tinha essa natureza inquieta. Então, eu sempre fui curiosa. Então, eu vi todas as fases de divulgação da CIP. E a gente passou por muitas mudanças nos últimos 20 anos na enfermagem, principalmente no trabalho aqui em Campinas. Muita coisa mudou. Quem trabalhava 20 anos atrás desenvolvia um outro trabalho. Hoje o trabalho está diferente. Algumas coisas estão mais complexas, outras coisas não, mas teve mudanças. Não dá pra gente ainda ter certeza como essas mudanças impactaram. É uma coisa que a gente está trabalhando e está pensando nisso quando a gente faz pesquisa, avaliar se essas mudanças realmente foi positiva e se a gente produziu qualidade. Mas a gente está caminhando, o que a gente tem de fato é que mudou. E já que a gente mudou, as classificações também mudaram. Então essa é uma classificação que tem. A vantagem da CIP é que quando eu contar para vocês o CIPESC, ela incluiu dentro dela muitos termos e palavras que servem para a gente para a saúde coletiva. Ela tem, por exemplo, participação social, coisa que a gente não encontra assim em qualquer classificação. Então ela tem coisas que contribuem para o olhar nosso, que está lá na atenção básica, que não é só a pessoa ter uma dor de estômago, uma dor de garganta. Tem isso, tem mais todas as questões da família, outras coisas que envolvem, que não vai ser com todos os pacientes, mas vai ter aqueles que vão deixar a gente com os cabelos mais brancos do que a gente já tem. Os casos de violências, os casos de abuso de drogas, de álcool, de qualquer outro cigarro, de vai, que vocês quiserem, e os casos mais complexos que a gente tem. Então, a CIP tem essa marca de ser uma classificação unificadora. Pode passar. E aí ela teve uma evolução. Pode passar? Ela começa em 89, foi a primeira vez que saiu uma versão dela, e a última versão é de 2013. Nessas versões, eles foram mudando, adaptando e melhorando. A última que está disponível é a de 2013 e a tradução para o português do Brasil é de 2015. Quando a gente começou as capacitações em vários distritos por aí, a CIP foi disponibilizada. E a CIP disponibilizada foi a versão traduzida de 2011. Essa versão de 2013, que é o que a maioria tem disponibilizado impressa, a diferença dela de 2 anos para cá, com a última versão, é que aumentou a quantidade de diagnósticos prontos e de intervenções prontas. Isso. E teve algumas mudanças pequenas entre outros, então dá tranquilo para continuar usando o seu caderno impresso, versão traduzida 2013, ok?
E no site do ICN, que é o Conselho Internacional de Enfermagem, ele tem a versão para você fazer download. Só que aquela versão mistura tudo, de A a Z assim, e fica um pouquinho difícil de trabalhar. Então a gente tem a mesma versão separadinha, que a gente fez essa compilação e já disponibilizou também para vocês. Quem não tiver, imprime a nova. Quem tem a velhinha pode continuar usando, que ela serve do mesmo jeito, tá? Ela só melhorou, ela não deletou muita coisa que tinha aqui. Então a gente tá com a última versão, que é 2013. Como é a estrutura dessa CIP? Essa CIP, ela é pensada para você sozinho montar os seus diagnósticos. Lembra que eu falei que ela não está ainda tão avançada? Ela vai chegar a ser talvez um dia igual uma Nanda, um NIC, um NOC, mas ela ainda está caminhando para isso, ela está nesse processo na atualidade, mas ela ainda não chegou. Então a CIP, quando você pega esse caderninho, você leva um susto, porque você pega 7 eixos e fala o que raio eu faço com isso. Esses eixos são para vocês montarem por vocês mesmos os diagnósticos, os resultados e as intervenções. A CIP contempla as 3 coisas. Então a CIP possibilita você fazer diagnóstico, intervenção e resultado esperado como uma linguagem padronizada. Para facilitar a vida de vocês, por enquanto, as resoluções que tem do Conselho Federal só estão solicitando diagnóstico de enfermagem. E não necessariamente que a gente tenha que usar as ações e as intervenções com uma linguagem padronizada também, o que facilita um pouquinho a vida, que a gente só se vê no diagnóstico. Por conta disso, eu só trouxe como monta um diagnóstico usando a CIP. Esses eixos, os 7 eixos, já foram pensados para um sistema de informação. Então a CIP está prontinha, ela tem um montão de número na versão que vocês tiveram, ela tem um monte de número na frente, que é para poder pôr no prontuário eletrônico, aquele que a gente não tem, esse mesmo. É para pôr lá e facilitar a nossa vida, tá? Quando a gente tiver um prontuário eletrônico, vai melhorar a vida da gente, porque daí vocês fazem o raciocínio, clicam no negocinho ali, aparece para você o diagnóstico. E o povo de Curitiba já está fazendo isso desde 2003, 2004, mais ou menos. Eles têm prontuário eletrônico, morro de inveja deles toda vez que eu vejo aquilo. Eles estão discutindo qualidade da assistência, porque ter só prontuário eletrônico não quer dizer que a qualidade da assistência melhorou, entendeu? Mas a gente não está naquele município, a gente está em Campinas, que ainda não fez esse investimento financeiro para prontuário eletrônico. Então, a gente trabalha com prontuário de papel mesmo, escrito, cansa-mão, podaler, essas coisas todas mesmo. Mas a gente já tem um instrumento que faz isso e fica bem fácil. Esses eixos são para vocês pegar uma palavra de um eixo, do outro e montar o diagnóstico, tá? Foco é foco da sua atenção. Pode ser a pessoa por inteiro, pode ser o estômago, a garganta dela, pode ser um braço, pode ser um serviço. O que é o foco do trabalho, da demanda daquele sujeito, da prioridade para aquele atendimento? Tá? Isso aqui está no foco. O julgamento precisa se pensar, quando você escolhe uma palavra, se aquilo é agudo, crônico, se é normal, se está adequado, inadequado. Isso é julgamento, certo? Para você sempre tem. Meios é coisa que você utiliza para fazer uma intervenção. Você vai fazer um curativo e avalia que precisa fazer um curativo com Safigel, tá? Então, que meio, qual lugar, local, instrumento, material que você vai trabalhar. Ação é um eixo que só se usa para intervenções. Então, se vocês não vão padronizar a linguagem da intervenção usando uma classificação, vocês nunca vão usar o ação e o meios. Esses dois servem para intervenção. Já eliminou um pedacinho ali do negócio. De 7 só sobrou 5 para vocês trabalharem, tá? Para fazer um diagnóstico. O tempo
A gente raramente utiliza isso, mas pode utilizar. É um refinamento da coisa. Você quer dizer se a coisa já está prolongada, não está prolongada? O que você quer dizer sobre isso? Localização é localização tanto de pedacinho do corpo, como localização de serviço. Porque uma intervenção pode ser encaminhar ao serviço fora da unidade. Um outro serviço de saúde, que a gente também faz essa ação bastante com os nossos pacientes. E cliente é o cliente nosso. O cliente nosso pode ser uma pessoa, pode ser uma família, pode ser um coletivo, vai variar bastante, tá? Para fazer um diagnóstico e facilitar a nossa vida, a gente monta um diagnóstico sempre usando uma palavrinha do foco e uma palavrinha do julgamento, tá? Aí é o problema. O problema está aqui na CIP. Como que mais interessa para a gente é o diagnóstico, o foco é o que foi mais desenvolvido na CIP. Então, tudo isso aqui, essa parte de cima, é o eixo do foco. Todos os outros têm o mesmo tamanho. Dá para entender? É muito grande o foco. Essa parte de foco é muito grande. E quando a gente pega a primeira vez, a gente fica doido, porque está em ordem alfabética. Aí você fica, nossa, é tal palavra, você pensa. Aí você vai lá, não tem. Aí você tenta outra, que pode ser sinônimo que você está pensando, não tem. Aí você tenta outra, não tem, porque ela é pensada mundialmente. Então pode ser que a gente não tenha todos os termos tão refinados. Então o primeiro desafio, quando a gente trabalha com a CIP, é se familiarizar com essa parte de foco, tá? Para montar o diagnóstico, você precisa dessa parte de foco vista ou pensado um pouco. E o julgamento, para felicidade nossa, é uma folhinha só, bem tranquilo, tá? Então melhora a vida, certo? Mas isso para você montar o diagnóstico. As outras coisas de cliente, localização e tempo é refinar um diagnóstico. Que quem já trabalhou com Nanda já está acostumada. Porque a Nanda a gente põe um diagnóstico e põe relacionado a, caracterizado por, ou ao contrário. É isso mesmo, né? Ao contrário, caracterizado por, relacionado a. Isso aí, mais ou menos assim. A gente sempre refina o diagnóstico. A CIP você pode refinar ou não. Geralmente as pessoas trabalham só com foco em julgamento e ponto, acabou e final, tá? Um exemplo de uso de foco e julgamento, tá? Você avaliou a pessoa, e aí tem dois exemplos aí, para a comunidade e para o indivíduo. Você precisa do foco e do julgamento. Você identificou que a suplementação alimentar era deficiente, tá? Ok? Então, você tem um diagnóstico de enfermagem de suplementação alimentar deficiente, ou pode ser que você viu alguma pessoa que esteja adequada. Quando a gente trabalha com diabético, às vezes a gente acha uns que estão fazendo as coisas direitinho. São os raros pacientes nossos, mas a gente encontra. Então, se você não encontrar, ele está adequado. Aí, se você quiser ser chique e usar CIP para fazer um resultado esperado, a única palavrinha que você vai mudar para ter um resultado esperado é o julgamento. Se for um julgamento mais pro negativo, porque se o seu diagnóstico de enfermagem, a prioridade daquele atendimento for uma potencialidade, ele pode ser um diagnóstico positivo. Então você vai ter, por exemplo, amamentação eficaz. Tá? Amamentação adequada. Daí você não precisa mudar nada. Você vai fazer intervenções, vai fazer orientações, que a gente faz muito isso na puericultura e no atendimento à gestante. Você vai fazer várias intervenções para que aquela potencialidade continue positiva, não piore e não atrapalhe, tá? Aí, as intervenções, quando você tem um resultado esperado, você pode ter uma coisa que você deseje e você não atinja. Então você tem um primeiro diagnóstico, que é uma dor severa. Foi feita algumas intervenções e depois de uma avaliação, você viu que o diagnóstico mudou para dor moderada. E dessa dor moderada, mesmo com mais intervenções, continuou com dor moderada. Você não teve mudança. Isso é uma coisa comum que acontece também com a gente.
Pensa nos seus hipertensos lindãos, maravilhosos que aparecem com você. Você gasta sua energia explicando qual que é a alimentação dele, que tem que fazer exercício físico, que tem que mudar os hábitos, mas a pessoa tem autonomia. Sabe aquela coisa, a autonomia do sujeito? O sujeito vive a vida do jeito que ele quer. E aí ele continua não fazendo aquelas coisas que promovem mudança de hábito e melhora do quadro dele. Ele acha que só o comprimido e o remédio vai resolver a vida dele, em parte por um tempo, mas a longo prazo a gente sabe que ele teria uma melhor resposta se ele mudasse os hábitos de vida dele. Então você sempre pode ter, mesmo que você faça uma avaliação, você vai ter um diagnóstico que não é tão positivo assim, tá? Mesmo que o seu desejo seja que melhore muito, mas às vezes não melhora. A CIP fez um favor muito grande para a gente, que agora ela já está modernizando, e ela dentro dessa versão 2011 e da versão 2013, vocês vão achar mais duas listas de coisa. Um eixo que chama DC e um eixo que chama IC. Vocês podem começar com a lista de diagnósticos também. Ela já é um bom caminho para se começar. E quem quiser refinar pode usar as intervenções, tá? São umas 5 páginas, mais ou menos, um pouco mais, com um diagnóstico pronto. Na verdade, ali tem tudo que quase que a gente precisa mesmo, se vocês olharem, porque tem assim, risco de adesão ao regime terapêutico, que é bem, serve para quase tudo que a gente faz, entendeu? Então aí vai ter vários diagnósticos que vão servir mesmo para a gente e dá para se trabalhar. É um jeito de começar a colocar um diagnóstico e começar a repensar sobre isso. Agora, não façam como os alunos quando fazem a disciplina de processo de enfermagem, que querem pôr uns 12 diagnósticos de uma vez, tá? Primeiro que vocês não vão ter tempo para isso. Então, trabalhem com prioridade. A gente sempre atende as pessoas pensando naquele caso que a gente já resolveu ali. Até quando a gente está atendendo, a gente já vai dando as condutas e vai resolvendo. Na hora de registrar, que é o desafio nosso, vocês pensem em pelo menos, no mínimo, no máximo, aliás, no máximo 3 diagnósticos, tá? Se vocês conseguirem um, já está de bom tamanho, tá? Mas às vezes pode ser mais que um que vocês encontrem e achem que fica adequado. Mas não façam uma lista de 10, 12 diagnósticos. Isso só mostra que a pessoa não fez um refinamento do seu raciocínio. Então ela descobre tanta coisa, aí ela não sabe nem por onde começar, entendeu? E fica perdida no atendimento. Então prioriza, o segredo é esse. Não precisa se preocupar, porque mesmo os pacientes do PA, eles têm uma tendência a voltar de novo, tem um tanto que é conhecido. O nosso da saúde coletiva e da atenção básica, então, é freguês nosso. Eles vão voltar mesmo, voltam de novo, então a gente pode ir refinando esses diagnósticos. A classificação da CIP hoje está nessa fase. Ela tem um modelo de 7 eixos, tá? Que é esse que eu falei para vocês que existe. O melhor jeito de vocês aprenderem é aquele manipulando, não tem outro jeito. Ela tem uma classificação de expressões de enfermagem que são pré-combinados, que é essa lista de diagnósticos já pronta. E ela está trabalhando para fazer subconjuntos terminológicos. Como assim? Ora, nós não trabalhamos na atenção básica. Na atenção básica, a gente, por exemplo, não atende criança. Então, a gente pode fazer para a área da criança um catálogo dos diagnósticos mais frequentes para aquela área. Isso a gente pode fazer para qualquer espaço, tá? Tem algumas experiências já feitas de algumas pessoas em vários centros de saúde aqui na rede. Inclusive o povo do SAD também tem uma lista de diagnósticos já feitas, pensada pelo Nanda, mas tem também. Então a gente pode trabalhar com as listas de diagnósticos mais comuns, porque a maioria das nossas ações, elas se repetem no fazer. Tem muitos casos que fogem do usual. Esses vocês vão precisar pegar a CIP na mão e investigar, mas a maioria deles é meio rotina o nosso serviço. Então dá para você ter uma lista de diagnósticos pensados para os seus hipertensos, para os seus diabéticos, para os seus idosos, para a sua gestante, para a puericultura. O que eu esqueci?
Para visita domiciliar, dá para fazer uma lista do que é mais comum. Aí quando você precisa de coisa nova, você acrescenta a lista. Então dá para a gente fazer uma lista individual, como dá para construir uma lista coletiva. Seria tipo um catálogo de diagnósticos de enfermagem campineira, entendeu? Ou pode ser do centro de saúde do Village, do centro de saúde, qualquer outro que tiver por aí. O Anchieta tem trabalhado nessa linha e já fez uma lista disso, pensando em algumas áreas também, para eles utilizarem dentro do serviço. É um bom caminho, viu, gente? Então precisa conversar entre o 8 para ver as novidades. É isso, então, que eles vão chegar, o futuro é chegar nos catálogos CIP, a gente ainda não chegou, tá? Mas a tendência é essa. Se vocês entrarem no site do ICN e procurarem a classificação lá, vocês conseguem online pesquisar em português um diagnóstico de enfermagem. Lá tem os termos para montar e disponível no site. Esses são alguns exemplos de alguns subcatálogos que já estão disponíveis para serem experimentados, mas tem vários outros feitos aqui na realidade brasileira. Tem de acompanhamento da criança, já tem um de idoso, já tem coisas assim. A classificação mais famosa é o povo de Curitiba, que eles usaram a CIP e o CIPESC. Aí eles fizeram um livro chamado Cipescando, em Curitiba. E se vocês botarem no Google CIPESC, vocês vão encontrar um outro livrinho que o pessoal de uma das especializações que tem de saúde da família utiliza, que vai ter a CIPESC utilizando a Wanda Horta e as necessidades humanas. Então vai ter pela necessidade de oxigenação, os diagnósticos frequentes aquilo, pela outra necessidade, quais os diagnósticos mais frequentes, tá? Na real, Curitiba não trabalha muito mais assim, eles trabalham por área de conhecimento. Então eles têm a lista de diagnóstico para criança, a lista para mulher, a lista, e é uma belezinha, porque você clica lá no, por exemplo, amamentação ineficaz. Aí aparece na tela do computador todas as intervenções pensadas para aquele diagnóstico. Aí qual que é o seu trabalho? Clicar lá qual que serve para aquele paciente. E aí fica gravado no prontuário e você pode imprimir na receita para o paciente levar para casa as orientações, tá? É uma maravilha, mas também é um desafio, porque sai seu nome lá, com um corém carimbadinho, bonitinho, e ele volta com você para falar que aquelas coisas que você orientou não deram certo, e aí o que eu faço? Porque, assim, quem elogia, volta para elogiar a gente, é um pouquinho menor o volume do que quem volta para reclamar com a gente. Os que reclamam voltam com muita frequência. Os que elogiam voltam bem menos, né? Às vezes a gente ganha algumas coisas de presente por causa de a povo querer mostrar o carinho que tem pela gente. Mas convenhamos que é uma tendência do humano fazer mais reclamações do que fazer elogios, né? Então esse é o que acontece também com nossos usuários, tá? Mas esses são exemplos do que tem, que pode ser utilizado. E aí, só para a gente terminar, o Brasil teve uma grande influência na CIP. Por isso que é tão legal para quem trabalha na atenção básica ou até ambulatório, etc. Ela funciona tão bem para a gente, por isso que ela é tão defendida aqui no Brasil. Eu sou uma das que colabora com isso. Porque a ABEM, naquele momento que estava a construção da CIP, ela fez uma grande pesquisa. Ela fez uma grande pesquisa em 18 cenários no país, utilizou mesmo de 14 cidades, mas fez uma pesquisa com todos os enfermeiros que atuavam na rede básica desses lugares, porque foi a encomenda da pesquisa que foi feita para eles pelo Conselho Internacional com financiamento da Fundação Kelos naquela época. Naquele momento, a ABEM tinha assento no Conselho Internacional de Enfermagem. Depois de uns anos, o COFEN disputou isso e subiu o assento aquilo lá. Por isso que a gente tem um pouco de hiato nessa participação da ABEM. Agora não está nenhum dos dois no momento participando do Conselho Internacional, porque o COFEN não pode, porque para ele participar do Conselho Internacional tem que ser paga per capita. Então, por isso que a CIPESC é interessante. Ela ficou assim tímida,
porque é uma proposta também, até como uma marca que tem uma classificação internacional das práticas de enfermagem em saúde coletiva, que tenha mais um subsídio mais concreto para a gente pegar. O livro que foi produzido naquela pesquisa são materiais que não é uma coisa divulgada, então a gente não acessa isso com facilidade. Por acaso eu tenho, porque eu ganhei de uma outra professora, entendeu? Mas não que seja uma coisa que você acesse. Então, na real, quando as pessoas falam que estão usando o CIPESC, elas estão usando o CIP. Porque não existe uma CIPESC na mão para pegar. Mesmo Curitiba, que chama Cipescando, eles se basearam na CIP e algum material que o Povo da Bem divulgou, tá? Mas é CIP mesmo, então não precisa sofrer com uma ou com outra, tá? E aí o que hoje tem do CIPESC é que tem várias teses de mestrado, doutorado em várias instituições pelo Brasil sendo trabalhadas. Existem já alguns locais que trabalham com a CIP, inclusive hospitais, porque a ANANDA Internacional tem uma questão de royalties, que tem que ser pensada quando você coloca isso num computador, e os hospitais trabalham com isso. Então, como a CIP é gratuita, o povo tem trabalhado com a CIP para pegar. Na real, o que o povo faz? Eles pegam a ANANDA, olham o que tem na CIP, que os termos estão todos lá, e fazem um CIPANDA. Tá? É um livro que até para lançar da Bem, que é a junção das duas. É um CIPANDA, não é nenhum nem outro. Sugiro que vocês não façam isso, porque como a gente tem que aprender uma coisa ou outra e saber, tá bem seguro e ter uma visibilidade no nosso trabalho, quando a gente faz essa mistura, sem dominar as duas coisas, a gente pode ficar muito perdido. E o raciocínio de construção de uma e de outra tem uma história diferente, tá? Mas a NAN também é uma possibilidade de uso. Mas tem esse problema que se a gente tiver um prontuário eletrônico, eu espero que os novos aqui tenham essa possibilidade no trabalho deles daqui a uns anos. Não sei se eu vou estar ainda trabalhando quando tiver isso, mas espero que vocês tenham. A gente tenha prontuário eletrônico, daí sim a vida nossa será muito mais fácil. Nós vamos discutir outras coisas, tá? E só para falar que a gente não pode deixar de contar que a gente no Brasil é muito chique, tá? Nós somos a nata da enfermagem, fazemos parte da enfermagem mundial. A Universidade Federal da Paraíba, dentro da pós-graduação delas, eles têm o que a gente chama de centro CIP. Eles ainda são o único centro CIP que tem no Brasil. Só para vocês saberem, tem poucos centros CIP no mundo. Esse centro CIP tem a missão de divulgar e trabalhar para que isso seja cada vez melhorado. Então, a nossa centro CIP está numa universidade federal, tá? Então, tem todas as implicações de estar no ensino público, que está numa fase da mesma dificuldade que a gente vai enfrentar na saúde pública, e ensino público também vai, tá? Então, é a mesma situação. Então, por isso que a gente tem uma timidez na divulgação da CIP no Brasil. Mas eles atuam com muita potência, tanto é que em 2015 eles lançaram a nova CIP já traduzida de 2013, já está no site do AICN em português brasileiro, porque tem diferença de termo português de Portugal com português do Brasil. Então já tem do português do Brasil, dá pra gente acessar e pesquisar e trabalhar. Não adianta muito pra gente, porque a gente não tem muito acesso à internet nos nossos atendimentos, né? A gente tem uma caneta e o papel na nossa frente. Mas quando a gente tiver um acesso ao computador, uma fácil, a gente consegue trabalhar com muitas coisas, tá? E só para vocês saberem, a CIP, lembra que eu falei que a CIP toda só começou para poder ser incluída na OMS como uma classificação correlacionada? Ela foi incluída em 2008, certo? Então, para a atenção básica e para os outros serviços, a CIP tem uma potência muito grande que ela possibilita a gente desenvolver várias coisas. E a dificuldade dela está que ela ainda não é refinada. E assim, ela tem um lado que tem o termo, do outro lado a definição. Às vezes a definição é igualzinho o termo, é para matar. Porque você assim, está na dúvida se você usa aquela palavra, aí a definição é exatamente igual. Então esse é um pouco da angústia
que ela provoca, certo? O que vocês precisam? Precisam se familiarizar com a classificação, começar a trabalhar. Como vocês ainda não têm, a gente ainda não dá nem para dizer se o processo de enfermagem melhorou a qualidade da assistência e se contribuiu para melhorar a saúde pública ainda. Campo Mineiro a gente não sabe, porque ainda não é uma realidade de todos dos serviços de saúde o uso do processo de enfermagem. Então a gente precisa primeiro utilizar, começar a fazer, para daí a gente poder saber o quanto isso está sendo trabalhado e está sendo desenvolvido. Ok? Acho que era isso, gente. Muito obrigada.